Beleza? Aqui é o Miyazato dos Conservadores Universitários. Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo para complementar aquele assunto do ganho de repertório. Basicamente, hoje eu quero falar sobre o assunto do insight. O que é um insight? É quando você tem aquela espécie de epifania com alguma informação. Você vê ou revê uma informação e ali você está num momento de sua vida em que você tem um repertório maior de comparação e de abstração do mundo e você entende aquela informação de uma nova e mais completa maneira. Por exemplo, quando você assiste novamente um filme que você assistiu na infância, acaba vendo um detalhe, uma referência a qual você não tinha se atentado quando você era apenas uma criança. Isso se dá pelo fato, muitas das vezes até inconscientemente, de você ter mais repertório para compreender aquilo que você está revendo. E é por isso que eu havia falado nos vídeos anteriores que é importante a gente ter um conhecimento de fantasia e ficção, que isso aumenta a nossa capacidade. Bom, trouxe dois textos bíblicos aqui para poder esclarecer bem aquilo que eu quero dizer. O primeiro está aqui, deixa eu ver, Marcos 4:11, diz assim: E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Ou seja, aqui nessa passagem, o Senhor Jesus está conversando com os seus apóstolos e ele diz que aos apóstolos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, porém, eles são ensinados por parábolas. Bom, quem entende de parábola sabe que não é uma mera história, não é uma mera história com lição de moral no final, mas sim é um ensinamento que Jesus fazia, que trazia verdades sobre o reino de Deus. Bom, as verdades que Cristo trazia sobre o reino de Deus não necessariamente estavam ligadas com aquela história que ele contava para ilustrar essa verdade. Por exemplo, não uma parábola, mas uma analogia que Jesus fez. Ele olhou aos seus primeiros discípulos e disseram para largar as redes e seguir eles, e eles seguirem, porque eles seriam pescadores de almas. Ou seja, ele usou uma analogia. Eles eram pescadores, então eles faziam o que? Eles iam atrás dos peixes. Disse que eles seriam pescadores de almas, ou seja, usou uma linguagem que eles entendiam, né? E Cristo ele faz isso durante o seu ministério todo. Ele fala da forma mais inteligível possível para poder transmitir as verdades que ele tem a ensinar. E muitas das vezes o artifício que ele usou foi da parábola, ou seja, a parábola ela facilitava o entendimento daquela verdade que Cristo queria trazer naquele momento. Bom, é muito importante ter repertório para entender as verdades que se apresentam a nós no dia a dia. É muito importante a gente ter esse repertório, essa base para poder entender aquilo que se apresenta a nós. Outro texto interessante também, que está aqui em João 16:12. Jesus disse assim, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Bom, isso pode ter a ver com repertório para entendimento. Isso pode ter a ver com condição espiritual, emocional ali dos discípulos que não estavam prontos para receber aquelas verdades. Porém, isso nos aponta e nos assinala para algo muito interessante, que seria aquilo que é conhecido como legado cultural cristão. O que seria o legado cultural cristão? O legado cultural cristão, basicamente, é a forma como o cristão influencia a sociedade
para que a sociedade esteja mais pronta para receber as verdades de Cristo. Não seria... vamos comparar a evangelização com a alfabetização. Não seria o ensino em si, o legado cultural cristão não seria o ensino em si das verdades cristãs, seria como uma pré-alfabetização. O que é uma pré-alfabetização no mundo docente? Uma pré-alfabetização é quando os professores da pré-escola preparam o aluno para ser alfabetizado, ensinando-lhe os sons das vogais, a forma escrita das letras, ensinando eles a desenhar zigue-zague e ondinhas, para que quando eles forem escrever as letras, ele tenha uma coordenação motora e memória auditiva mais bem afiada. Então, o legado cultural cristão seria basicamente uma forma do cristão influenciar a sociedade de tal forma que quando a sociedade receba as verdades de Cristo, elas estejam mais preparadas. Por exemplo, a evangelização. Como se dá a evangelização muito conhecida nos dias de hoje? É a pessoa que entrega o folhetinho, muitas vezes diz Jesus te ama. Bom, isto é uma forma de evangelização, ao meu ver, ineficaz. A forma de evangelização mais coerente seria aquela: arrepende-te dos teus pecados, busque a Cristo até que Ele tenha te salvado. Essa seria uma forma eficaz de evangelização. Porém, existe aí o entrave, que seria o quê? A cultura. Bom, hoje em dia, na cultura pós-moderna, né, contemporânea assim, que a gente vive, é muito forte aquele conceito de não carregar culpa. Não carregue essa culpa, você não é culpado, pare de sentir culpa, a culpa não é sua, cultura da vítima. Nem mesmo quando alguém comete um crime, os teóricos e filósofos aí das eras atuais querem que a pessoa sinta culpa, querem pôr a culpa no sistema. Porém, o cristão, ele tem o dever. O cristão, ele tem um compromisso com a verdade tão forte que ele tem um dever de não deixar essa cultura se propagar. Por quê? Porque é uma cultura mentirosa. Bom, a culpa, ela não é de todo um sentimento ruim. A culpa, ela faz com que nós repensemos aquilo que a gente errou. A culpa faz com que a gente se volte para nossos atos falhos e perceba quão miseráveis e falhos nós, seres humanos, somos. Porém, uma cultura que a gente vive do vitimismo, cultura que incentiva o erro, cultura que prega o fim de toda culpa. Como alguém poderia receber a mensagem do evangelho de arrependa-te? A pessoa, primeiramente, ela diria: eu vou me arrepender do quê? O que eu tenho para me arrepender? Eu não tenho culpa de nada. Bom, essa seria a primeira resposta que a cultura do vitimismo, a cultura do livre-se da culpa, acarretaria naquela pessoa. E é o dever do cristão influenciar a cultura de tal forma que as verdades de Deus sejam mais facilmente entendidas. Bom, isso que eu penso a respeito do legado cultural cristão é basicamente aquilo que Cristo ensinou. Vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. Bom, se o mundo está em trevas e os cristãos são a luz, logo eles exercem influência no meio e não o meio exerce influência neles. Perceba, por exemplo, a escuridão não faz com que a luz, a lâmpada que você acende na sua casa, se apague. Nem a carne faz com que o sal apodreça. Ao contrário, a luz, ela, através de seu brilho, ela influencia no meio que está escuro e dissipa a escuridão até onde ela alcança. E o sal, ao entrar em contato com a carne, ele conserva a carne, ele dá sabor à carne, ele não deixa que a carne apodreça. Por exemplo, antes da invenção da geladeira, muitas carnes eram ou defumadas ou salgadas para que não apodreçam.
Ou seja, o sal não apenas dá gosto, mas conserva. E isso que o cristão é na sociedade. É isso que o conservador é na sociedade. Por mais que um conservador não seja cristão, ele carrega valores judaico-cristãos em seu discurso, em seu modo de ver o mundo, em sua cosmovisão, enfim. Bom, eu sou cristão. Eu sei que esse vídeo ficou mais assim, mais compatível com o público aqui dos conservadores universitários que é cristão. Porém, você que não é cristão, mas que enxerga os valores judaico-cristãos como valores preciosos para a sociedade, também faz parte desse legado cultural dos cristãos, que é o amor à verdade, que é a entrega à verdade. Então, esse é o recado que eu tinha para dar, principalmente para aqueles que são cristãos, que nos seguem e que já terminaram sua faculdade ou que são universitários ainda. Vocês são a luz, vocês são o sal. E vocês que não são cristãos, mas que são conservadores, que seguem a gente, você também tem um compromisso com a verdade. Porque se você é conservador, você não pode ceder ao relativismo moral. Você também acredita que a verdade existe. E é essa busca pela verdade que pode te levar a encontrar a Cristo algum dia. Esse é o desejo mais íntimo do meu coração. E, bom, para o dia de hoje, é isso que eu tinha para falar, galera. O vídeo ficou bem simples, mas é isso aí. É o que nós temos para essa manhã. Valeu!